Vamos lá, SpaceX 2011, olha só, essa questão ela é uma questão clássica, então é um probleminha muito simples de ser resolvido, você tem que saber como se resolve esse tipo de problema. Mas antes de resolver ele de vez, eu quero mostrar passo a passo, usando a definição de velocidade média, como que a gente vai calcular a velocidade média nessa questão, beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui primeiro. Um automóvel percorre a metade, olha só, a metade de uma distância dzão com uma velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer toda a distância dzão, então eu quero a velocidade média do automóvel quando ele percorrer toda essa distância dzão. Eu não faço a mínima ideia de quanto é essa distância dzão. O que eu sei é que metade do percurso ele percorreu com uma velocidade, a outra metade ele percorreu com outra velocidade. Vamos lá. Eu vou partir então da definição de velocidade média. A velocidade média é igual a delta S, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Delta S sobre delta T. Como o movimento ele é retilíneo aqui, né, eu vou considerar ele como sendo um movimento retilíneo, o que acontece? Esse ΔS vai ser a distância e o ΔT vai ser o tempo total no percurso. Mas o que aconteceu aqui? Vamos imaginar aqui o seguinte. O móvel ele percorreu toda essa distância que ele vai chamar de dzão, certo? Só que eu vou dividir isso aqui em duas partes. Eu vou falar que a primeira metade foi, Dzinho. Primeira metade é Dzinho. E a segunda metade também é Dzinho, certo? É isso que eu tenho. E olha só, na primeira metade ele percorreu com a velocidade. Primeiro eu vou resolver de forma geral, depois eu vou colocar os números aqui, tá? Ele percorreu com a velocidade V1 e na outra metade com a velocidade V2. Repare que, como as distâncias são iguais, se as velocidades são diferentes, ele vai percorrer em tempos diferentes aqui. Então, nessa primeira parte, com velocidade V1, ele vai percorrer com o tempo T1 e na segunda metade, a segunda parte, ele vai percorrer com velocidade V2, logo ele vai fazer com o tempo T2. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Concorda? Faz sentido? Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, qual é a ideia aqui? A nossa velocidade média ela vai ser dada por essa relação que eu já coloquei aqui em cima, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, a nossa velocidade média vai ser o quê? ΔS, que é toda a distância, que é o dzão, que eu falei que é Dzinho mais Dzinho. Então, vai ficar 2 vezes Dzinho. Isso dividido por... Isso dividido por T1 mais T2. Então, eu vou partir disso aqui, dessa relação, para conseguir encontrar a velocidade média. Eu já sei a relação para a distância. Agora eu tenho que encontrar a relação para os tempos. Vamos lá. T1 mais T2 são os tempos, né, que ele faz na primeira metade, na segunda metade, somados. Então, vamos tentar encontrar uma relação para esses caras aí. Usando a própria definição de velocidade média, né, como as velocidades são constantes em cada metade, a gente vai ter o seguinte. A gente sabe que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Com isso, nós podemos concluir o quê? Nós podemos concluir que o tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Então, olha só, se liga aqui. Então, o nosso tempo T1 vai ser a distância 1, que eu chamei de Dzinho, dividido pela velocidade V1. Dividido aqui por V1. E o nosso tempo T2 vai ser o quê? Vai ser a mesma distância dividido por V2. Certo?
Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu vou simplificar logo isso daqui. Eu vou fazer o T1 mais o T2, que é o nosso ΔT, certo? O nosso ΔT, então, vai ser igual a quanto? O nosso ΔT, que vai ser o T1 mais o T2, vai ser D sobre V1 mais D sobre V2. Multiplicando cruzado, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse cara multiplica esse cara multiplica esse daqui, certo? E depois eu multiplico entre eles, faço a multiplicação entre eles no denominador, de forma que o nosso ΔT vai ficar D vezes V2, então vai ficar D V2 mais D vezes V1. Então vai ficar D V1. E aqui no denominador nós vamos ter V1 vezes V2. V1 vezes V2. É isso que nós vamos ter aqui. Então pronto, esse aqui é o nosso tempo, certo? Ó, esse aqui é o nosso tempo. Beleza? Agora vamos substituir na fórmula aqui da velocidade, nessa fórmulazinha aqui. Substituindo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o seguinte, que a velocidade média, então vai ser a distância, que é 2 vezes d, tudo isso dividido por quanto? D. Olha só, aqui eu vou só inverter a ordem, tá? Para ficar V1 e V2 em cima e embaixo. Então vai ficar D V1 mais D V2, tudo isso dividido por V1 vezes V2. Para facilitar a nossa visualização, eu vou pegar o de cima e vou multiplicar pelo inverso do de baixo. E como é que vai ficar isso daqui? Ó, o de cima é 2D, o de cima é 2D, vezes o inverso do de baixo, vai ficar V1 vezes V2, dividido por... E aqui eu vou colocar esse D em evidência. Olha só, então colocando o D em evidência vai ficar D, que multiplica V1 mais V2. E eu posso cortar esse D com esse D. E aí, finalmente, eu chego nesse resultado, que a velocidade média vai ser 2 vezes V1, V2, sobre, olha só, vou colocar aqui, ó, sobre V1 mais V2. Então, toda vez que eu tiver um problema onde o percurso ele percorre metade do caminho com a velocidade, a outra metade com outra velocidade, basta eu usar essa formulazinha para resolver o problema. Então eu não preciso fazer toda essa conta toda vez. Basta eu chegar nesse resultado. Uma observação importante aqui é o seguinte, essa formulazinha ela surge lá da média harmônica. Se você fizer a média harmônica das velocidades, você vai encontrar a velocidade média, beleza? Como não é o meu objetivo fazer isso aqui, né? Eu quis apenas chegar na velocidade, na fórmula pronta já para a velocidade, então vou usar apenas esse resultado aí. Não vou partir da fórmula da média harmônica, embora seja praticamente a mesma coisa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou aplicar naquela fórmula essas velocidades, né? Essas velocidades, 24 e 8. E aí eu consigo chegar na resposta. Então, a velocidade média para essa questão, vai ser o quê? 2 vezes 24 vezes 8, isso tudo dividido por 24 mais 8, que vai ser, olha só, aqui em cima eu vou deixar assim para poder simplificar, 2 vezes 24 vezes 8, dividido por 24 mais 8, 32, não é isso? Ó, 32. Dá para simplificar o 32 com 8, não é isso? Ó, aqui simplifica, divide por 8. Aqui também por 8. Aí vai ficar 4 embaixo, não é isso? Ficando 4 embaixo, 24 dividido por 4 vai dar 6, vezes 2 vai dar 12. Então, a velocidade média é de 12 metros por segundo. Pronto, cheguei
na resposta. Ó, 12 metros por segundo, então vai ser a velocidade média em todo esse percurso. Vamos ver aí qual é a alternativa correta. 12 metros por segundo, então, letra A. Essa é a alternativa correta. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essa questão. Muito legal e até a próxima. Valeu!